Muito bem, hoje é dia 30 de março, já estamos terminando o mês, e mais uma vez aqui desde a nossa casa de oração, indo ao seu encontro, você que também nos acolhe desde a sua casa, sempre mandando um abraço aqui para o meu sogro. O sogrão veio almoçar em casa depois, olha que coisa boa, Patrícia, depois vem almoçar em casa, glória a Deus. E a mãe que está sempre ali também. Mãe, a bênção, mãe, dona Antônia, abençoa a gente aqui. A mãe coloca até no chat uma coisinha, manda a bênção para a igreja inteira aí. Louvado seja o Senhor. Ser de Jesus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. O que afinal de contas, nós estamos fazendo aqui como igreja, né? O meu intuito, nosso intuito, e essa consciência deve ser, de que nós não desejamos, se alguém puder desligar esse ventilador, não sei se ele está ligado, tem um barulhinho aí, acho que não é aqui, então tá bom, tá tudo certo, pode deixar que eu vou me concentrar da melhor maneira, vamos lá, não dá para, pode ficar tranquilo, obrigado pastor. Então, ser de Jesus, nós vamos conversar sobre isso hoje pela manhã. Tem uma coisa que é importante, que é o que nós não nos dispomos a fazer como igreja. A gente não se organiza assim para a gente ser gente mais religiosa. Não é para isso. Não é? Depois que eu fui para a igreja, eu fiquei mais religioso. Definitivamente não é para isso que a gente se organiza. A gente também não se organiza só para a gente carregar um rótulo assim, tipo, sou evangélico. Não, isso é muito pouco. O que nós estamos sempre engajados em dar espaço para que aconteça, é que nós sejamos de verdade transformados, né, em gente assim mais parecida com Jesus. A outra maneira da gente dizer isso é que nós estamos procurando fazer o que Jesus disse precisamos fazer na nossa vida, de sermos discípulos dele e de sermos discipuladores, de ser gente que se ocupa também de alcançar outras pessoas que, da forma como nós estamos organizados, também desejem se organizar a partir de um encontro com Jesus. Esse aqui é um grande propósito, que quando a gente descobre, aí a gente se entrega para tudo o que isso significa. Então, por exemplo, fazer parte de uma igreja como a nossa igreja aqui, fazer parte de uma igreja como as demais igrejas que você conhece, que estão estabelecidas nesta cidade, aliás, que estão estabelecidas por todo o planeta Terra. Isso é uma decorrência, isso é uma reverberação, isso é uma consequência, porque assim, todo mundo que tem um encontro com Jesus Cristo vai se unir de uma maneira ou de outra a uma comunidade. Nunca vai percorrer uma carreira solo. Você não vai encontrar na palavra de Deus ninguém que tenha se organizado em Jesus para percorrer uma carreira solo. Então essa ideia de ser igreja sozinho, a parte de toda uma comunidade, por mais bonito que seja o discurso, bíblico não é, está fora do propósito de Deus. Então nós precisamos sempre prestar atenção naquilo que não significa ser um discípulo de Jesus. Então, quem não é discípulo de Jesus? Por exemplo, aquele que é simpatizante de Jesus. Os simpatizantes de Jesus necessariamente não são discípulos de Jesus. São apenas pessoas que dele se aproximaram, e muita gente na história de todos nós já fez uma aproximação de Jesus, falou bem de Jesus, escreveu de Jesus, estudou de Jesus, mas não se comprometeu com Jesus. Então é mais do que nós sermos assim simpatizantes, sermos assim gente que se interessa pela pessoa de Jesus. É muito mais do que isso. Ser discípulo também não significa, não é, que nós vamos ser usuários e consumidores, vou usar essa palavra assim, daquilo que é próprio da fé evangélica. Por exemplo, e não tem nada de errado de nós usarmos uma camiseta com uma mensagem bíblica, de nós termos o chaveiro do nosso carro com o escudo da fé, de nós usarmos um boné, de nós colocarmos
adesivos nos nossos carros, mas nós não somos, como discípulos de Jesus, chamados para sermos assim meros consumidores, meros usuários disso. Não tem a ver com isso. Isso pode fazer parte de uma expressão da nossa fé, mas não pense que é isso que define alguém que foi chamado para ser discípulo de Jesus e ainda com Jesus não se comprometeu da maneira como precisa. Nós também não somos discípulos de Jesus porque nos tornamos assim seguidores das grandes, entre aspas, celebridades do mundo evangélico. Tem muita celebridade, não é? Tem gente que se organizou bem naquilo que tem com Jesus e que realiza um ministério fantástico. Mas você não é discípulo de Jesus apenas porque segue e porque escuta tudo o que essas pessoas têm para dizer e porque curte todas as coisas que essas pessoas elas postam. Aliás, tem gente que se organiza mais em função destes do que em função do que significa ser igreja de Jesus. E eu recomendaria que você antes se organizasse para ser igreja, comunidade, e mais do que você se organiza até para ser um mero seguidor de qualquer destes. Afinal de contas, não é? Os holofotes todos, eles devem estar postos em Jesus. Hoje aqui, apesar de a gente ter aqui uma iluminação, não é para iluminar o pastor, não é para iluminar os músicos, não é para iluminar quem quer que esteja aqui. Isso aqui é apenas uma cênica, isso aqui é apenas uma estrutura que a gente montou pensando especialmente aí para o tempo que a gente foi para a transmissão, para tentar melhorar, tentar alcançar melhor aqueles que nos acompanham desde casa. Estamos assim, ficamos assim, mas eu e você, nós temos que ser os holofotes sempre que apontam para Jesus. Quantos estão comigo? Quantos estão dispostos a apontar para Jesus, apontar para Jesus? Deu para entender? Então o nosso culto aqui, o nosso culto de celebração, é para que nós possamos apontar para Jesus. E quando alguém entra, talvez pela primeira vez, e quando alguém chega, para até verificar como é que esse povo aí da igreja de Nazareno em Morungaba se organiza na vida, eles possam chegar e possam perceber, olha, de fato, o que eles fazem apontando para Jesus. Eles realmente são um povo comprometido com Jesus. Eles se organizam ao redor de Jesus. A maneira como eles dali também saem para a vida e como eles também se estruturam para realizar tarefas ministeriais, tudo aponta para Jesus. Essa é a ideia. Então, ser discípulo de Jesus significa pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, uma consciência de que nesse compromisso nós queremos estar com Jesus, e eu tenho insistido nisso. Querer estar com Jesus. Com quem é que normalmente você gosta de estar? Porque quem é discípulo de Jesus não perde a oportunidade de aprender com Jesus. E aprender é mais do que ouvir. Aprender é a consequência de, tendo passado tempo com Jesus e escutá-lo falando, tem uma consciência que se forma, tem uma reflexão que acontece e tem uma prática da vida que flui desse tempo que eu passo com Jesus. E passar tempo com Jesus significa literalmente tempo de oração e tempo de leitura da palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, discípulo de Jesus, quantos são discípulos de Jesus aqui? Discípulos de Jesus. Tá, pergunto para você o seguinte, quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia com qualidade? Leu com qualidade. Pegou, sentou, abriu nessa perspectiva, Senhor, fala comigo. E você gastou um tempo para fazer isso direito. Discípulos de Jesus se organizam para fazer isso direito. Mas eu não gosto de ler, então comece a gostar. Diga para você, comece a gostar, Júnior.
faça esse exercício, comece a gostar, comece a gostar, comece a gostar. Meus amados, nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. O discípulo de Jesus não perde a oportunidade de aprender, fiquem comigo por favor, de aprender com Jesus. Não perdem a oportunidade de aprender com Jesus. E isso significa que você precisa sim ter encontros com Jesus. Quando, pastor, tá bom de domingo na hora do culto? Claro que não. Quando, pastor? Todo dia. Em que momento do dia? Isso é você que tem que priorizar. Se você não priorizar esse tempo na sua vida, você não vai desenvolver-se como discípulo. E você vai deixar de ter condições de ser um discipulador, porque tem pessoas que fazem parte do seu contexto de vida e que precisam conhecer Jesus, e que conhecer Jesus passa por aquilo que você tem com Jesus. E assim, ou a gente tem ou a gente não tem. Então eu já falei algumas coisas e não vou ficar repetindo. Se você se considera um discípulo de Jesus, a partir do tipo de engajamento que eu disse, isso não significa ser um discípulo de Jesus, eu vou dizer para você que você está tentando nadar em águas rasas e você não vai sair do lugar. Você vai dar uma abraçada e vai pegar o chão do fundinho, porque é ali que você está. Está raso. Está raso. Você não vai conseguir sair daí. Então, a gente precisa parar para pensar que nós precisamos estar com Jesus. Porque se você não ouvi-lo falando com você pela sua palavra, você não vai ter condições de orar direito. Você não vai ter condições de passar tempo em oração para poder falar com Deus de uma maneira assim, em que isso seja proveitoso, isso traga uma consciência de fé, e isso de fato possa te fortalecer, porque nós precisamos ir alcançando os caminhos do coração de Deus, porque o caminho do nosso coração Ele já conhece. Deus conhece o caminho do meu e do seu coração. Quantos estão comigo ainda? Vocês estão comigo aqui? Estão atentos? Está dando para entender? Então isso nós chamamos, Érica, de disciplina espiritual, Otávio. Diga assim, disciplina. Ou você tem ou você não tem. Sou muito indisciplinado, pastor. Trate de ser disciplinado. Você está assim ainda? Quanto tempo faz que você tem de caminhada com Jesus e você ainda é uma pessoa indisciplinada? Quando que você vai tomar jeito? Ô pastor, não querido, eu estou falando isso para o seu bem. Alguém precisa dizer isso para você. Dependendo de quem chegar e para falar isso para você, você vai falar, quem é você para me dizer? Eu também não sou ninguém, eu sou um com você e lado a lado a gente está no palco da vida, mas eu tenho hoje a oportunidade e o teu carinho e a tua consideração e o nosso relacionamento pastor, rebanho de Jesus, e eu sou ovelha de Jesus também. Então, é minha responsabilidade naquilo que Deus me chamou para fazer, dizer isso para você, como também é minha responsabilidade enquanto ovelha de Jesus, ser aquele que também no meu dia a dia faz o que eu estou recomendando para você. Porque senão, seria muita hipocrisia eu chegar aqui para pregar algo que eu não vivo. Por mais ideal que seja, por mais que eu saiba, eu preciso seguir o Senhor nesse caminho de poder viver como Deus deseja eu viva. Então a primeira coisa é estar com Jesus, a segunda coisa é tornar-se como Jesus, ser parecido com Ele, ser semelhante a Ele. Vocês devem ir na direção de todo mundo, e vocês devem fazer discípulos de Jesus, ou seja, pessoas
que se pareçam com Jesus. Então a questão é assim, a questão que surge é a seguinte: como seria se Jesus tivesse a sua vida? Agora a pergunta é a seguinte: quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se porventura alguém ainda não entregou a sua vida para Jesus, não saia daqui sem tomar essa decisão de fé, sem escolher andar com Jesus com tudo que você precisa. Então a questão é a seguinte: como seria se Jesus tivesse a sua vida? Mas o que é que nós estamos dizendo aqui? Ele já tem, não é verdade? Jesus já tem a minha vida e Jesus já tem a sua vida, sim ou não? Jesus já tem a minha vida e Jesus já tem a sua vida, certo? Como seria, então, que Jesus faria ali onde você está? Por exemplo, professor numa escola pública. Como seria a maneira de Jesus, que tem a sua vida, através da sua vida, ele aparecer ali em favor dos alunos, aparecer ali em favor dos pais desses alunos, aparecer ali em favor de todos os que trabalham naquela escola, aparecer ali em favor dos que dirigem aquela escola. Como seria se Jesus tivesse a sua vida totalmente nas mãos dele? Como ele apareceria ali através de você? Daí a pergunta é assim: como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, professor? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, pedreiro? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, engenheiro? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, cozinheiro? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, faxineiro? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, marido? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida, esposa? Como seria se Jesus aparecesse através da sua vida? Os irmãos entenderam do que é que nós estamos falando aqui? Ser parecido com Jesus é algo que extrapola o campo das ideias e que quer alcançar a nossa vida prática ao lado de todo mundo. Então, a gente tem uma decisão séria para a gente tomar quando nós dizemos assim: eu sou um discípulo de Jesus, ou quando nós dizemos assim: eu sou de Jesus. Quantos são de Jesus aqui? Levante a sua mão. Você é de Jesus? Então, se a sua vida pertence a Ele, como Jesus, Ele pode se manifestar com tudo que Ele deseja se manifestar através de você, por onde quer que você andar? Como que é isso? Qual que é o espaço que você dá para isso? Porque isso tem a ver, portanto, com a terceira ideia: ser de Jesus, ser discípulo de Jesus, é passar tempo com Ele, é gastar tempo com Ele, para se deixar afetar por Ele, para se deixar influenciar por Ele. E por favor, não se cansem de ouvir isso, porque como eu tenho dito e como eu sei também por experiência própria, quantos continuam comigo? Você continua comigo, porque eu sei que a gente vai rapidinho para outro lugar, não é verdade? Então, eu preciso passar tempo com Jesus, para que eu possa, no meu dia a dia, dar espaço para que Ele se manifeste através de mim, uma vez que eu dei a minha vida para Ele. E essa tem a ver com um terceiro aspecto, que é fazer as coisas como Jesus faria. Eu já falei sobre isso, não vou ficar falando mais. Já deu para entender? Quantos entenderam a mensagem? Você entendeu essa mensagem? Ficou claro para você? Então, quando Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, que faz um apanhado
dos ensinos de Jesus e os condensa entre os capítulos 5 e 7. No capítulo 5, os 2 primeiros versículos demonstram o seguinte: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. E os seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a... O texto não apareceu para vocês. Mateus capítulo 5, os versículos de 1 e 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. E os seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Você percebeu? O que é que os seus discípulos, eles tinham como iniciativa? Sentarem-se para aprender, ouvir, assimilar, para sair vivendo e para sair praticando. E aí então, no final desse ajuntamento dos ensinos de Jesus, que Mateus oferece para a gente, lá no capítulo 7, nós vamos encontrar aqui 3 propostas de Jesus, 3 reflexões de Jesus, e começa a partir do versículo de número 13. Diz assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. E que o Senhor nosso Deus continue abençoando essa palavra, a sua palavra sobre o nosso coração. 3 propostas, 3 reflexões importantes. E Jesus vai dizer que tem uma estrada correta que nos favorece e tem uma estrada errada que nos leva para a perdição. Ele vai falar também que tem aquilo que é um fruto bom e tem aquilo que é um fruto ruim, e que isso define muito, né, qual dos dois a gente vai poder desfrutar. E ele vai dizer que tem 2 tipos de construtores, um que escolhe o alicerce correto e outro que
não se preocupa em lançar a sua construção sobre o alicerce que realmente é capaz de tudo sustentar. E essas coisas que Jesus, ele fala, lembre-se, ele está ensinando para os seus discípulos. Ele está dizendo para quem para escutá-lo. Então, nós estamos aqui hoje gastando esse tempo. Você que está desde a sua casa, está investindo esse tempo. E nós também precisamos gastar tempo pensando essas coisas, porque, como eu disse, para a gente poder compartilhar com quem nunca ouviu, para a gente ajudar quem não parou para pensar ainda, a refletir também nessas coisas, para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus em favor de outros também. Mas já que somos nós que estamos aqui, vamos dar um pouquinho de atenção ao que Jesus, ele está dizendo para mim e ele está dizendo para você. Você sabe, Jesus está falando algo que a gente alcança, que a gente entende. A porta, pastor Fábio, ela é estreita. Isso daqui, se a gente pensa no contexto lá do mundo judaico, é porque de fato o acesso que dava, a porta que dava acesso ao lugar onde se pretende chegar, não era uma porta que o viajante ele conseguia passar montado no seu camelo e com todas as bagagens que ele trazia consigo durante a viagem. Não. Era algo que fazia com que ele tivesse que descer da sua montaria, deixar tudo de lado para poder acessar. Isso aqui é para mostrar para a gente que aqueles que querem se comprometer com Jesus vão ter que repensar a sua vida. A pergunta é: você considera que você já repensou a sua vida com tudo que você precisa para caminhar com Jesus com tudo que você deve? Vou perguntar de novo. Você considera que você já repensou a sua vida com tudo que você precisa para você andar com Jesus com tudo que você deve? Porque nós somos assim. Nós temos algumas... nós temos uma maneira que a gente organiza a nossa vida, e isso tem a ver com aquilo que faz parte da sua vida, e só você sabe. E como que eu posso ir lá mexer nas suas coisas? Como que eu posso ir lá e dizer para você isso ou aquilo? Mas se você é discípulo de Jesus, então você tem alguém que deveria mandar em você. É um redimensionamento. Falei muito chique? Não, né? É um redimensionamento da gestão da sua vida. Porque assim, ou é você que manda ou é ele. É simples. Ficou claro? Quem está no controle? Ele ou eu? Então, na medida em que a gente para passar tempo, quantos estão entendendo? Você está entendendo? Na medida em que você para passar tempo com Jesus, e você vai para a palavra, e você escuta a palavra aqui também, e você escuta a palavra nos pequenos grupos, e você se dedica a aprender a palavra de Deus, principalmente a partir da estrutura da igreja local, principalmente a partir daquilo que a gente propõe. Não é a única maneira, mas você tem uma família com quem se encontrar para parar, para pensar a vida a partir da fé que você professa. Deu para entender? E se você não faz isso, há uma falta. E você deveria se organizar para fazer isso. E você deveria deixar de ser resistente e fazer isso. E você deveria deixar de colocar outras coisas no lugar que tomam o seu tempo e que não permitem você faça isso. Mas à medida em que a gente aprende com Jesus e a gente ora com inteligência, ora com consciência, ora com discernimento e ora com sabedoria, ele fala: Júnior, isso não para você. E isso não, você sabe o que não significa no hebraico em qualquer idioma? Não. Não é não. É porque Deus sabe o que é que isso faz em mim, o que é que isso causa em mim, o que é que isso produz em mim, e como isso reverbera através de mim em desfavor de outros. Porque tem coisa para as quais eu ainda não disse não, e Jesus já foi claro: não é não. E não afeta apenas a minha vida, afeta a gente que mora comigo na minha casa.
e afeta as pessoas com quem eu trabalho, afeta as pessoas de maneira geral, e isso não ajuda. Então, é uma mudança de mentalidade. Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Paulo apóstolo vai dizer que nós precisamos de uma renovação de entendimento. Renovar o entendimento. Permitam-se ser renovados na sua maneira de pensar, que definem a sua maneira de agir, para que você possa experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável é da parte de Deus para a sua vida. Nós nunca vamos ter acesso ao melhor enquanto nós nos contentarmos com aquilo que nós entendemos é bom para a gente. Vou repetir de uma outra maneira, ampliando. Nós nunca vamos experimentar o melhor de Deus enquanto nós ficarmos com aquilo que é apenas bom do nosso jeito. Então, esse é o caminho que é estreito, mas que é o caminho que gera vida, que é o caminho onde Jesus, ele está dizendo, é por aí que você deve ir. Então tem muita coisa que faz parte do nosso jeito de ser gente, que a gente precisa revisitar, repaginar. Onde é que normalmente se manifesta qual é o seu apetite? Onde você ainda não se resolveu e você está escravo daquilo. E você sabe que se você não colocar isso debaixo do senhorio de Jesus, vai passar 10 anos e você vai chegar para mim e você vai falar, pastor, eu continuo com um problema nessa área. E é bem assim que você vai se expressar, eu continuo. E se você continua, a culpa é só sua, desculpe dizer. É totalmente sua. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o senhorio de Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, nem com o pastor, nem com ninguém que você falou assim, não me ajudou. Porque são coisas que nos dizem respeito. Assuma a sua responsabilidade como discípulo de Jesus. Deixa eu perguntar de novo, quantos são discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus, você quer ser discípulo de Jesus com tudo que você deve? Então você precisa ir pelo caminho, onde que o caminho seguro, entrar pela porta que é estreita, nem que você tenha que ajoelhar, e nessa expressão de ajoelhar, você só se ajoelha diante de alguém que você realmente leva em conta, nessa ideia de reverência. Então ajoelhe-se diante do Senhor. A segunda história que Jesus conta para a gente aqui, tem muito a ver com as vozes que nós temos ouvido, as coisas que a gente tem escutado. Porque Jesus na sua palavra, o que ele diz aqui tem contexto. Ele fala de tomar cuidado com os falsos profetas. E ele fala que é o fruto que define. Então é só para dizer o seguinte para vocês, olha, para a gente valorizar aquilo que a gente se propõe a fazer junto. Aquilo que a gente se propõe a fazer junto enquanto igreja de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu gostaria que todos vocês, entendam o meu discurso, por favor. Eu gostaria que todos vocês pudessem ouvir, entre aspas, qualquer pessoa. Mas eu vou perguntar assim, você considera que você tem filtros? Porque se você falar assim, pastor, eu não sou muito de ler a Bíblia, então você não pode ouvir qualquer pessoa. Você não pode. Você não pode. Pastor, eu não tenho vida de oração, então você não pode ouvir qualquer pessoa. Porque você está, assim, querendo ser um discípulo de Jesus a partir das pregações que você escuta por aí. Entendeu? E assim, alguns de nós elegemos desculpa colocar assim, tá? Mas deixa eu ser franco, a gente elege a nossa celebridade preferida.
é aquele cara, é aquela irmã, aquele que a gente segue. Aquele que a gente segue. E eu espero sinceramente, que a maior parte dessas pessoas que falam em nome de Jesus, elas sejam íntegras. Eu espero. Mas quanto dessas pessoas você conhece? Conhece? E assim, mal comparando, né, pastor Francisco? Olha o que eu vou fazer aqui. Assim, você me conhece? Você me conhece? Aí eu pergunto para você assim, quando você não vem de domingo aqui, seja franco, quantas pregações que eu reparti daqui, que está tudo no nosso canal do YouTube, você que me conhece, você disse assim, eu tirei tempo de qualidade para ouvir. Agora, se você não tirou tempo de qualidade para ouvir o seu pastor que você conhece, agora todo dia você gasta tempo para ouvir todo mundo que você não conhece, eu queria saber se você acha que você está fazendo o negócio correto. Que você está fazendo o negócio direito. Porque pelo fruto conhecereis. Pelo fruto conhecereis. Então, antes de você ouvir qualquer um, Jesus está dizendo, cuidado. Organize-se direito. E organize-se a partir das estruturas onde você está plantado e ao lado das pessoas com quem você precisa ter relacionamento. Relacionamento. Eu não estou querendo cobrar nada de ninguém, mas eu estou aqui, como eu já disse, fazendo aquilo que me foi dado como responsabilidade para fazer, que é de te pastorear. E eu tenho alguns irmãos que na semana me falam, pastor, eu não fui no domingo, mas já escutei a mensagem. E eu tenho outros que eu pergunto, já perguntei também, viu? Quando você não vem, você me escuta? Ô pastor, dificilmente aqui não escuta. Dificilmente, não escuto, mas não escuto mesmo. Não vim, já foi. Então você está vivendo de postagem de Instagram, você está vivendo de postagem de YouTube, de pedacinho de palavras bonitas, né? Com uma cênica legal, daquilo que só enche o seu coração e só te resgata. Então cuidado, porque sabe o que Jesus diz a respeito de muitos, que vai chegar naquele dia e ele vai falar um negócio assim, ó, vocês me chamaram de Senhor, Senhor, sabe o que é isso na literatura judaica? Seria uma maneira carinhosa de você tratar alguém. Então, por exemplo, assim, quando Jesus chega lá, estava lá na casa de Marta, Maria, lembra dessa cena? Né? A Marta reclamando da Maria que sentou aos pés de Jesus, quantos estão comigo ainda? Você está comigo? E Jesus diz assim, Marta, Marta, ele está sendo carinhoso. Mas aqui em 2 vezes no texto que nós lemos, diz que no dia do juízo, Senhor, Senhor, e depois de novo, Senhor, Senhor, leia de novo o texto depois. E Jesus está falando assim, olha, eu não conheço vocês. Vocês falaram, usaram o meu nome, vocês dizem que vocês fizeram coisas em meu nome, mas entre mim e você não tem nada. Nós não temos afinidade. Nós não temos relacionamento. Nós não temos. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse aqui, irmão Antônio. Jesus falou aqui, olha, afastem-se de mim vocês. Eu nunca os conheci. Nunca os conheci. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Você está um pouco desconfortável com isso? Faz parte de parar para pensar. Porque assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa. O discipulado custa. O discipulado custa. E aí, a terceira história tem a ver com essa ideia. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve e pratica. Então é assim,
Ô pastor, vou perguntar de novo, quantos continuam atentos na mensagem? Está atento na mensagem? Você está aqui comigo? Então, que bom que você está aqui. Então, não feche os seus ouvidos. Não feche o seu coração, porque eu não sou seu inimigo. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. É para a gente caminhar junto, e a gente caminhar melhor. E caminhar junto, sabe, na presença de quem? Na presença de Jesus. Para a gente, sabe, caminhar no caminho com quem? No caminho com Jesus. É por isso. Então, aqui não tem nenhuma proibição. Aqui tem reflexão. Tem coisas que você não precisa deixar de fazer. A única coisa que eu estou recomendando, não viva só disso. Deu para entender? É diferente. Não viva só disso. Não viva só disso. E diz aqui, quem ouve as minhas palavras e as pratica, a partir do versículo 24, quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse é aquele que na hora de construir, lança sobre um alicerce que é bom. Mas pastor, como é que eu faço para poder chegar lá? Como é que eu faço para poder chegar lá? Bom, o Felipe e a Patrícia são especialistas. São professores da educação física, tudo isso. É assim, Felipe, vou perguntar para você, né? Se o pastor Fábio, amanhã, ele fala assim, eu vou amanhã participar da São Silvestre, ele termina a prova? Mas de jeito nenhum. Para ele ter uma chance de terminar a prova, amanhã, ele tem que começar primeiro a caminhar, não é isso? Vai caminhar, e vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Aí quando passar um tempo, e ele tiver caminhado, agora ele está, daí ele vai começar a dar um trotezinho, e vai aumentando as distâncias. Lá na frente, se tudo cooperar, daí vai chegar lá o dia 31 de dezembro de 2025, então se você quiser correr a São Silvestre, tem que começar a treinar já. Porque se você não treinar no seu dia a dia, você nunca vai chegar lá. Deu para entender? Você tem que chegar lá. Você tem que começar a treinar. Ah, não consigo ler a Bíblia. Se você não começar, você nunca vai conseguir mesmo. Ah, não consigo orar. Se você não começar a passar tempo, você não vai conseguir mesmo. Enquanto você não trocar o que você quer por aquilo que é a proposta de Deus, nunca você vai chegar lá. E eu não estou falando para o seu mal, eu estou falando para o seu bem. Eu estou falando porque os planos de Deus para a sua vida são excelentes. Excelentes, mas você está ocupado demais tentando fazer tudo sozinho. Você está ocupado demais tentando viver na sua força, na sua bagagem, na sua formação, seja ela qual for. As coisas que aprendeu com o pai e com a mãe é bom, mas se passar pelo fio da palavra e não prestar, você tem que deixar. Você já entendeu isso? Não, porque eu prometi para o meu pai, problema seu. Desculpe com todo o respeito, se você prometeu para o seu pai, você prometeu, mas quanta gente que prometeu ali na hora da morte, é um momento muito sagrado, mas cidadão do céu, se na hora que você passar isso a limpo, você vai ter que definir, quem que manda na minha vida, o meu pai que já partiu ou Jesus a quem eu chamo de Senhor? É simples assim, desculpa, mas você precisa saber. Precisa acontecer, eu não estou sendo respeitoso. Se você está entendendo o ambiente que a gente está e o porquê que a gente está, você não vai me chamar de desrespeitoso. Você vai alcançar, você vai chegar lá. E olha, e não são poucas pessoas que já disseram isso para mim. Sabe por que eu não me rendo para Jesus? Porque eu prometi para minha mãe que eu não ia nunca seguir Jesus, assim, desse jeito que o senhor está falando. Então, com muito carinho, com muito jeitinho, e contando que o Espírito de Deus é que vai encontrar o caminho do coração dessa pessoa, a gente propõe. Mas para você aqui, eu estou na pregação, né? Estou dizendo aqui para você que precisa parar. Então, a gente precisa ir treinando até a gente chegar lá. Até a gente chegar lá.
E por que a gente precisa construir direito? Então não cai nessa, que você entregou sua vida para Jesus, agora tudo vai dar certo. Você já escutou por alguém falando assim? Entregou a vida para Jesus, não tem mais problema. Eu não sei de onde que essa pessoa tirou. Porque Jesus está dizendo aqui o seguinte, ó, você vai ouvir as minhas palavras, você vai praticar, e isso significa que você vai construir a sua casa, irmã Laíde, sobre a rocha. E aí Jesus disse assim, viu? Mas vai vir inundação. Ficou claro o que Jesus disse? Vai vir inundação. Outra coisa que ele falou assim, ó, vai vir tempestade, João Paulo. Jesus, ó, escuta a minha palavra, pratica, lança sob alicerce, constrói a sua casa, mas deixa eu dizer um negócio, não fique achando que vai ser tudo de bom, porque não vai ser. No mundo tereis aflições. E Jesus fala que é inundação, que é tempestade. Então, pense em todo tipo de problema que as pessoas têm. Vai chegar na sua casa também. Cruz credo, pastor. Vira essa boca para lá. Meu querido e amado servo de Deus, minha amada, chega. Nós não estamos blindados. O Senhor pode me livrar? Pode. Já livrou? Com certeza. Eu prefiro que Ele me blinde. Claro que eu prefiro. Quantos aqui querem ser blindados por Deus? Seja franco. Blinda-me, Senhor. E nós preferimos assim. Mas, amado, problema na vida a gente vai enfrentar. Alguns de nós vamos partir de diversas maneiras. Você não sabe como, nem eu. Mas são diversas possibilidades. Não vou nem mencionar aqui. Não vão falar dessas coisas. Não vão falar dessas coisas. Mas deu para você entender? Qual que vai ser só o resultado que a nossa casa não vai cair? Você não disse nem aleluia, nem glória a Deus. A nossa casa não vai cair. Não vai cair. Vai acontecer muita coisa, mas a casa não vai cair. Ela vai ficar de pé, porque está sobre o alicerce correto. Está sob o alicerce correto. Vocês prepararam uma canção? Prepararam? Se quiserem chegar aqui para a gente cantar junto, podem ir chegando. Então hoje pela manhã aqui, 3 coisas importantes aqui para mim e para você. Primeira coisa importante. Fiquem comigo. Nós que somos discípulos de Jesus, vamos andar pelo caminho correto, passar pela porta estreita, vamos fazer como Jesus está dizendo, é um imperativo, entrem pela porta, vale a pena, entrem pela porta, essa estrada que conduz à destruição é ampla e larga. Muita gente escolhe esse caminho errado, mas a porta para a vida é estreita, o caminho difícil, e são poucos o que o encontram. Quantos querem estar entre os poucos que se salvam? Entre os poucos que se salvam, é a estatística do reino, é Jesus falando. Segundo lugar, se organize direito para escutar aquilo que é desde a nossa comunidade local e amplie isso com aquilo que realmente você sabe é de gente que é íntegra, que está ligado a uma igreja, que tem pastor, que presta contas de tudo o que faz e que pode realmente, com aquilo que é o conteúdo que oferece, continuar e seguir ajudando você. E em terceiro lugar, construa direito a sua vida. Construa direito
ouvindo, que desde o começo eu já tenho falado sobre isso, para praticar. Como é que a gente treina isso? É lá em casa, você que é marido, treina direitinho a sua maritalidade. Procura ser o marido que Deus precisa você seja para sua esposa. Da mesma forma, as mulheres. Da mesma forma, quem é pai em relação aos seus filhos. Não vou ficar aqui falando de tudo isso, né, gente? Vai lá para a palavra. Estuda isso. Presta atenção no que está de ensino lá. Você continua comigo hoje de manhã. Você continua comigo hoje de manhã. Você que é filho em relação aos seus pais. Você que é filho em relação aos seus pais. Deixa eu dizer. Tem filho que entra e sai e faz da sua casa só um lugar para comer, roupa lavada e para dormir. Não tem conversa. Não procuram seus pais para conversar. Não adianta falar, o meu pai com a minha mãe não me procura para conversar. Se você é um jovem, um adolescente, você é alguém, não é? Tem que procurar os seus pais para conversar. Você tem pai e mãe ainda para conversar? Então, vai lá. É avô, é avó, é alguém que você tem? Vai lá, conversa, abre o coração, pede oração. Fala assim, põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Leve em conta, honre o seu pai e a sua mãe. Tem gente aqui que daria de tudo para ter o seu pai e a sua mãe ainda. Gostaria de tê-los. Só para ter aquela palavra, para ter aquela oração. Quantos dos nossos partiram e a gente não tem mais a oração deles? Você que tem, então desfrute. Desfrute. Vamos para o trabalho. Vamos fazer do jeito que a gente tem que fazer, como se fosse para o Senhor. E assim vai. Vai treinando isso. Vai treinando, entendeu? Você que resolveu chegar amanhã, eu vou chegar no meu serviço. E amanhã, não vou ser trouxa como eu tenho sido. Amanhã eu vou soltar o verbo. E aquela pessoa que está me perseguindo, ela vai ver do que eu sou feito. Então, se você é discípulo de Jesus, é bom que essa pessoa veja do que você é feito mesmo. Você é feito da graça de Deus. Que você foi tratado e é tratado por Deus melhor que você merece. Você vai tratar esse cidadão melhor do que merece também. Melhor do que merece. Você vai treinando. E sabe o que vai acontecendo? Jesus vai tomando conta da sua vida. Vai tomando conta da sua vida. O seu discipulado vai se completando. Vai se completando. Pensa numa pessoa que você não tem paciência de conversar. Pense em gente sendo transformada agora aqui, ó. Mas não tem a menor paciência de conversar com essa pessoa. Hoje pela manhã aqui. Se você pedir direito, o Espírito Santo vai começar a ajustar isso na sua vida. Você vai sair para se tornar uma pessoa que vai passar a ter paciência para conversar com essa pessoa que você não tem paciência. Você vai treinar a sua paciência, mas não é na sua força, cidadão, é no poder do Espírito Santo. Eu estou falando de uma coisa que é do céu para a vida da gente na terra. Quantos desejam isso na sua vida, como discípulos de Jesus? Isso é para os discípulos. E a proposta aqui para quem não é discípulo, é que hoje pela manhã, você se torne um discípulo de Jesus. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que ainda não é discípulo de Jesus e que neste momento está dizendo, pastor, eu entendi que a minha salvação está em Jesus e eu preciso hoje declarar minha fé em Jesus para minha salvação. Eu quero sim ser afetado, eu quero sim ser afetada pela vida de Jesus. Eu me abro hoje, pastor Júnior, e eu quero a oração da igreja aqui pela minha vida, porque eu estou tomando essa decisão de fé. Tem alguém que hoje de manhã está tomando essa decisão? Levante a sua mão, porque eu quero celebrar com você essa decisão. Essa é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Tem alguém que ainda não fez isso e gostaria de fazer isso hoje pela manhã? Todos aqui estão seguros em Jesus? Todos estão seguros em Jesus? Temos uma canção? Temos uma canção. É bom ficar de pé para cantar junto com vocês? Pode ser. Vamos ficar de pé? Mas não é apenas ficar de pé para se preparar para ir embora, porque ainda não acabou. Agora vem a resposta de fé,
que eu e você nós devemos dar. E nessa resposta de fé, tem uma tomada de decisão. Então eu vou entrar pela porta, eu vou pelo caminho que é difícil, e isto significa que eu tenho que abrir mão, estão comigo? Abrir mão da minha autonomia, para fazer do jeito de Jesus. Talvez tenham decisões aqui. Hoje eu não vou deixar passar, Senhor. Hoje eu vou sair daqui para fazer do seu jeito e não do meu. Eu não sei o que isso vai significar para você. Eu não sei para o que e nem para quem. Você vai ter que dizer não, mas para dizer sim para Jesus. E é só você que sabe, isso é entre você e Ele. Mas é o momento aqui. Decisões de reorganizar a sua maneira de aprender, de viver a sua fé, de ouvir, de se organizar para a vida ao lado de todo mundo que é de Jesus também. E passar a treinar e a praticar aquilo que você tem aprendido, e você vai seguir aprendendo. Tem muitas decisões na presença de Deus. Nós vamos cantar para ajudar você a declarar coisas assim. Não sei qual que é a canção, mas imagino que vai nos ajudar. E você vai chegar para orar. Você se colocou de pé, de repente você vai se ajoelhar aí, ou de pé vai cantar, ou vai chegar aqui neste altar para colocar a sua vida. Em mais alguns minutinhos, a gente vai fazer uma última oração. Vamos juntos. Desfrute desse momento, aproveite a oportunidade.